Olá! Como a inteligência artificial pode ter impacto na experiência do colaborador dentro das empresas? Esse foi o motivo de um relatório feito pela empresa global de tecnologia para negócios Zendesk. E para falar disso, eu trouxe aqui hoje um convidado muito especial, que é o diretor de tecnologia dessa empresa, o Walter Hildebrand. Olá, Walter, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você hoje. É um prazer é nosso. Walter, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho por que vocês fizeram essa pesquisa, qual foi a motivação por trás dela? Na verdade, isso tudo começou para a gente, Alexandre, há bastante tempo, né? E foi de uma maneira interessante. A gente, historicamente, a Zendesk sempre desenvolveu soluções para habilitar a comunicação entre consumidores e empresas, né? E como essa dinâmica ocorre. E de uma maneira quase sem querer, a gente percebeu que tinha muita empresa que estava usando a nossa solução para habilitar essas conversas entre colaboradores e a própria empresa, né? Então, eu estou habilitando essa comunicação, porque tem uma série de coisas por detrás. Então, por quais canais o colaborador fala com as empresas, os tempos de resposta, as escalações que podem acontecer por detrás, enfim. Então, a nossa solução, ela provê esse tipo de coisa. E a gente fazia um estudo que era o CX Trends, fazemos até hoje, que analisa um pouquinho as tendências nesse segmento. E a gente pensou, poxa, vamos agora começar um relatório para analisar como que são quais são as tendências por detrás dessa relação entre como que as empresas falam com os seus colaboradores. Então, a gente já está no segundo ano desse relatório. A gente entrevistou mais de 800 empresas e colaboradores, enfim, em vários países, em várias geografias, para tentar entender o que está drivando esse relacionamento. E pelo que vocês ouviram, como que a inteligência artificial tem transformado o atendimento e o suporte ao colaborador? Eu acho que o primeiro prisma interessante para a gente analisar, Alexandre, é que, assim, quando um colaborador, né, e é muito comum, você tem que, por exemplo, procurar uma segunda via de um holerite, ou você tem que pedir uma licença maternidade, ou entender alguma coisa sobre os seus benefícios, historicamente, isso sempre foi uma coisa, um fardo para os colaboradores, né? Então, por onde eu começo? Né? Onde que está essa informação? Como é que eu busco alguém? Quem é a pessoa do RH? Para onde eu mando um e-mail? Enfim. E era uma experiência que não é muito bacana. Eu sempre falo que, assim, enquanto o colaborador está tendo que procurar por uma informação, né, de benefício, de RH, de tecnologia, enfim, ele não está trabalhando. É um tempo que ele está perdendo, que ele poderia ser produtivo e ele não é. Então, na hora que você consegue, por exemplo, através de inteligência artificial, imagina um único lugar onde ele pode interagir com a empresa para qualquer assunto, seja de RH, seja financeiro, seja de TI, quero trocar meu notebook, enfim, isso tudo num lugar só. E com inteligência artificial por detrás, você torna essa pessoa mais produtiva. Ele sabe que ali é o ponto único, é o canal único de entrada para qualquer demanda que ele tenha. Então, a inteligência artificial, através de IA generativa, modelos de linguagem, enfim, consegue responder as perguntas muito mais rapidamente. E se era uma pergunta ou uma dúvida, enfim, que de repente... E é muito comum isso, né, Alexandre? Você, assim, eu sei quem é a pessoa do RH. E você mandava um e-mail para a pessoa do RH. Então, a pessoa do RH, às vezes, não tem um controle muito claro de tempo de resposta, né? Ou ela pode estar ausente, ela pode estar de férias e não redirecionou a caixa de entrada dela para outra pessoa. Então, essa comunicação, ela se perdia, né? Na hora em que você coloca mecanismos de inteligência artificial, ele responde já, ele faz o que a gente chama de deflexão de chamados, responde logo de cara, e só uma parte menor é que efetivamente cai para um ser humano cuidar daquela demanda. Então,
você tem ganhos de produtividade, você responde mais rapidamente para o seu colaborador e ele pode seguir o dia a dia dele, mas também você tem ganhos de eficiência por detrás. No back-office, tem menos chamado chegando para as pessoas que dão suporte aos colaboradores. A inteligência artificial também ela ajuda a personalizar essa resposta ao colaborador, seja no RH, seja na TI também, né? Que TI tem muita demanda do colaborador. Como que você vê isso? É claro, porque assim, por exemplo, vou pedir uma licença paternidade, então assim, só essa mera informação, você já gera todo um contexto que fica marcado para aquela pessoa. Então, você já sabe que se não é agora, é nos próximos 9 meses, mas nessa janela, essa pessoa ela vai passar por uma experiência que vai mudar a vida dela de ser pai ou de ser mãe. Então, você consegue, não só naquele momento, mas em todas as interações seguintes dentro dessa janela, né, poder dar uma experiência mais personalizada. E a gente sabe como que a paternidade ou a maternidade muda a vida da gente, e a gente ser reconhecido e ser tratado de maneira diferente, personalizado, seguramente vai gerar uma relevância na vida daquele colaborador e em toda a família dele, né? Ah, legal. Desse relatório, dos resultados que você viu, o que mais te chamou a atenção? Eu acho que a gente sempre falou muito sobre flexibilidade e o trabalho remoto, assim por diante. Mas eu acho que no momento em que a gente está, da sociedade em que a gente está, eu acho que trabalho remoto ganha uma segunda dimensão. A gente conversa com uma série de empresas, de clientes nossos, né? E a gente fala assim, poxa, como é que o seu colaborador abre um chamado, né? E a gente já começa a ver, por exemplo, que nem todos os colaboradores hoje em dia têm um e-mail. Parece uma coisa tão óbvia que todo colaborador tem um e-mail, mas tem muita empresa que não tem um e-mail para cada colaborador. Posso te dar um exemplo, que é a Tesco, né, a rede de supermercados lá na Inglaterra. Eles têm mais de 100 mil funcionários e praticamente só 1/3 desses colaboradores tem um e-mail. Todos os outros 2/3 não têm. Então, como abrir ou como falar com a empresa, com RH ou com TI, sem ter um e-mail? E aí começa a busca por canais alternativos. Pensa que na nossa realidade, quer dizer, como seria bom eu poder falar com a minha empresa, por exemplo, através de WhatsApp, né? Então, assim, a gente já pede pizza, fala com empresa de telecomunicações, a gente fala com o banco da gente por WhatsApp, por que não falar com a própria empresa da gente através de WhatsApp? Né? Isso é mais um canal de entrada, que não demanda eu ter um e-mail cadastrado naquela empresa. Então, e por detrás do canal WhatsApp, toda a automação que a inteligência artificial pode trazer. Então, eu acho que essa questão dos canais, eu acho que ficou muito bacana de olhar, porque a gente sempre pensa em canais corporativos, né? A gente falou de e-mail agora há pouco, mas poderia ser um Slack ou um Teams, por exemplo, mas não excluir os canais que a pessoa, no dia a dia, no trato pessoal, já está acostumada a trabalhar. Por que não estender isso no trato com a empresa também? Os resultados que você viu do relatório te trouxeram alguma ideia de mudança de trajetória ou de expansão na oferta dos serviços que vocês prestam para os clientes de vocês? Olha, quando você fala em expansão, a gente está agora criando novas funcionalidades e trazendo para o nosso produto coisas que são exclusivas ou mais sensíveis para esse mundo de trato com o colaborador. Então, por exemplo, quando você fala de tarefas ou de aprovações, é muito comum, né? Às vezes você solicitar alguma coisa e essa sua solicitação passar por um fluxo de aprovações. Então, o meu gerente tem que aprovar, depois o RH tem que aprovar, finanças tem que aprovar, e só aí é que eu tenho o acesso ou autorização para fazer aquele tipo de coisa. Então, a gente está turbinando o nosso produto, colocando mais coisas com funcionalidades que são exclusivas para esse mercado.
né? A gente está investindo também, por exemplo, numa central de entrada, onde a pessoa não só vai ter aquela caixinha de busca, mas vai ter todos os serviços, né? Vai ter um catálogo de serviços de tudo que ela pode requisitar ou pedir para a empresa. Então, a gente está remodelando o nosso produto e colocando coisas novas, específicas para esse segmento. Quais são, na tua percepção, Walter, quais são os desafios que as empresas encontram na adoção da inteligência artificial para o employee service? Isso eu digo assim em relação à privacidade, à ética, à confidencialidade de dados. Quais são os desafios que você tem visto? Esse é um ponto excelente, sabe, Alexandre? Porque quando você fala de privacidade do ponto de vista de um consumidor, é lógico que ninguém quer que os seus dados sejam expostos, enfim, na internet. Mas quando você fala de privacidade do colaborador, você está chegando num nível tão sensível, né, que passa, por exemplo, pelo salário dessa pessoa, né? Ou passa sobre os benefícios que ela tem, né? Então, poxa, alguém tem um benefício maior que o outro, isso causa às vezes um mal-estar corporativo, ou até algum tema de saúde ou alguma coisa. São informações super sensíveis. Então, a questão da privacidade e da segurança, quando você fala do ambiente corporativo, acho que tem um impacto não só na disseminação e do mal que tem disseminar essa informação, como qual é o impacto que causa no clima interno se há esse tipo de disseminação de informação. Então, algumas coisas que a gente tem feito já. Então, é muito comum, às vezes você vai falar com o RH, né? E você fala assim, oi, tudo bom? Eu sou o Walter, tá aqui o meu número de matrícula, meu e-mail, enfim. Queria falar sobre um problema na minha folha, foi depositado X, era para ter sido depositado Y, assim por diante. Essa é uma informação tão sensível que a gente já hoje, com tecnologia de inteligência artificial, a gente consegue detectar que naquela mensagem tem informação sensível e a gente oculta aquela informação para que nem chegue na pessoa que vai lidar do caso, né? Então, evitar qualquer tipo de informação super sensível que trafegue por dentro da empresa que não seja efetivamente para resolver o problema. Você que tem essa relação com as empresas baseadas na tecnologia, como você vê a IA ajudando os líderes a tomar decisões mais assertivas relacionadas a clima organizacional, a engajamento, a produtividade mesmo? Acho que tem um case muito interessante nosso, que é a Latam. Adoramos cases aqui, né? A gente também adora cases. No VejoCast. A Latam, ela é um cliente nosso para a questão de employee service, né? E aí você pode falar assim, tá bom, é atender o colaborador, né, e tal. Mas é que ali tem uma dimensão diferente, porque eles tratam até de maneira separada o relacionamento com as tripulações. E por que isso é tão relevante? Você fala assim, por quê? Porque imagina o impacto, por exemplo, de um piloto, né, que, por exemplo, na véspera teve algum problema de saúde, passou mal, assim por diante, e não vai conseguir embarcar, aquele avião não decola. Nossa. Né? Então, o impacto de não servir bem a um colaborador, né, se transforma num prejuízo financeiro e de reputação e de marca para a empresa enorme. Né? Uhum. Então, percebe que o tratar bem essa população de tripulação, né, tem um impacto super importante para os negócios. Então, as empresas estão começando a ver que tratar bem o colaborador não é uma questão simplesmente de bem-estar ou de clima, mas realmente gera impactos financeiros e econômicos para a corporação. Lógico que, assim, na essência da coisa, né, tem aquela coisa poética, até eu diria, de que assim, você nunca vai conseguir dar uma boa experiência para o seu consumidor se a pessoa que lida com o consumidor, que é o seu funcionário, não estiver bem atendida. Né? Então, se a pessoa
tá tendo uma experiência ruim de achar informação, de pedir umas férias, de fazer não sei o quê, você vai criando um clima ruim e essa pessoa que está no momento ruim, como que ela vai poder servir o seu cliente e propor uma experiência boa? É impossível, né? Esse é o caso clássico, mas acho que esse caso da Latam, ele exemplifica para a gente um pouco uma outra dimensão de tratar bem o colaborador, no caso a tripulação. Hoje, cada vez mais, a humanização da liderança é um tema central da gestão de pessoas. E você vê a inteligência artificial, de alguma forma, dando uma impressão para o colaborador de que há alguém ali deixando para a tecnologia o que ele devia assumir como gestor? Eu acho que a questão toda é a seguinte, quer dizer, nós, seres humanos, a gente não consegue separar o que é o Walter profissional do que é o Walter pessoal. Então, o nível de experiência, o nível que eu tenho, por exemplo, hoje, com ferramentas do dia a dia, como um chat GPT, né? Enfim, onde é fácil, você pergunta, ele gera, você aprimora, ele melhora, e não sei o quê. Só que aí quando eu chego na empresa e eu vou pedir uma informação, não sei onde está, não sei como pedir, não sei para quem solicitar, enfim, causa no Walter, que é uma pessoa só, essa dicotomia, né? Ele fala assim, poxa, a minha vida pessoal ela é tão mais fácil do que a minha vida profissional, e aí causa esse mal-estar. Então, quando você fala de humanização, eu acho que é trazer um pouquinho dessa experiência que a gente tem, às vezes, na pessoa física para dentro do mundo corporativo. Facilitar a vida desse colaborador para que ele tenha o mesmo nível de experiência que ele tem na vida real. Que não seja, lá vou eu ter que procurar no RH com quem eu falo, para onde eu mando, assim por diante. Poxa, é exatamente como é na minha vida pessoal. É fácil, é simples, tem inteligência artificial embarcada, que entrega uma experiência personalizada e humanizada. Legal. Algumas pesquisas têm apontado que muitas empresas no Brasil ainda não usufruem da inteligência artificial tanto quanto poderiam, seja por falta de conhecimento de como usar, seja por falta de recurso mesmo. Você que tem essa experiência, você é uma fonte direta, né, para falar sobre isso. Você vê isso acontecer? É lógico que, assim, dentro de uma escala de investimentos em todas as corporações, historicamente a gente sempre viu essa área de investimento nos colaboradores como uma área que às vezes é um pouco relegada, né? As empresas, eu preciso focar em venda, eu preciso focar no meu ciclo produtivo, né? Na minha indústria, na fábrica, assim por diante. E o colaborador, essa área de investimento na experiência, ela tem sido relegada. O que a gente tem visto nos líderes hoje em dia é que cada vez mais eles estão reconhecendo a relevância e a importância de investir para entregar uma melhor experiência para o colaborador. Exatamente para ele se sentir mais reconhecido, para ver que a empresa está investindo nele, enfim. É uma das maneiras, é uma das estratégias complementares de retenção, de aquisição de um colaborador. Você não vai dizer que é só isso que mantém um colaborador dentro da empresa, e nem é só isso, também entregar uma má experiência não é isso que o colaborador vai fazer o colaborador sair da empresa. Mas é uma combinação de todas essas coisas que, na média, colabora com a percepção que o colaborador tem na empresa. Outra coisa que eu queria saber de você, como um insider dessa relação entre empresas e tecnologia, você vê os colaboradores das empresas ainda com aquele temor de que vão perder o emprego por causa da inteligência artificial? Vejo. Mas é uma coisa que já está mudando um pouco. Eu acho que, como toda nova tecnologia, ela causa uma certa apreensão, né? A gente olha a Revolução Industrial lá atrás, as máquinas tomando conta, e todo mundo fez assim, nós não vamos ter mais emprego e tal. E o que a gente viu foi novos empregos sendo criados e as máquinas sendo um suporte para o trabalhador, enfim, criar novas tecnologias, novos produtos, assim por diante.
A gente está exatamente nesse mesmo momento com a inteligência artificial. Mas as pessoas já estão começando a ver que a inteligência artificial ela não vai tirar empregos, mas ela vai ser uma ferramenta de suporte, né, para ela poder criar novas coisas. Eu digo que a inteligência artificial ela vai passar a ser uma coisa como um soft skill para os colaboradores, né? Então você fala inglês? Sim. Você conhece Office, pacote Office? Sim. Você já mexeu com ferramenta de inteligência artificial? Sim. Então vai aumentar a produtividade das pessoas, vai ser um aliado delas potencializar o resultado que elas vão entregar. Então, eu acho que tem hoje uma corrente muito forte das pessoas entenderem que é um aliado e não algo que veio para tomar os empregos. Vou insistir um pouquinho nesse tema. Desculpa dar uma de advogado do diabo aqui. Vamos embora. Eu assisto a muitas palestras, né, em eventos, e hoje inteligência artificial, se não é o tema principal da palestra... Você está na palestra errada. Você está na palestra errada. Ou ela, pelo menos, ela está ali dentro do debate. É, né? Isso daí. Isso com certeza. E principalmente na área de RH, onde a gente atua, né, com a revista Você é RH. Inclusive, uma edição recente nossa era justamente juntar a matéria de capa era IA no RH, a era dos recursos híbridos, né? De falar, poxa, não vai ser só inteligência artificial e não vai ser só humana, vai ser os dois trabalhando em equipe, né? E eu concordo com o que você disse, né? Que eu acho que vai ser um aliado. Mas eu vejo também uma coisa que eu acho que também aconteceu na Revolução Industrial, que é assim, num país como o Brasil, onde há uma grande escassez de mão de obra especializada, a inteligência artificial veio para, num primeiro momento, acho que a coisa mais direta que ela faz é suprir as atividades mais operacionais, mais repetitivas, né? Só que a gente tem muita gente, desculpa, mas nós temos muita gente que só sabe fazer isso. O trabalho repetitivo, o trabalho operacional, e essas pessoas não vão, da noite para o dia, virar gerente de prompt, né? Então, eu acho que vai ter um pessoal, eu acho que vai ter muita demissão, assim, e as pessoas que estão mais capacitadas, que estão ali já num nível um pouco maior, que são as que têm capacidade de aprender a lidar fazer um curso de inteligência artificial, porque esse curso não vai para todo mundo dentro da empresa, né? Você não vê um pouco que vai ter isso também? Alexandre, historicamente, eu acho que eu e você, talvez a coisa que a gente mais escuta das empresas é assim, se eu tivesse mais recursos, eu faria mais coisa. Se eu tivesse mais tempo, eu faria mais coisas. Então, que tal não aproveitar a oportunidade da IA e o tempo que ela vai liberar de alguns colaboradores para reposicioná-los nas coisas que cada empresa sempre quis fazer e nunca teve tempo e nunca priorizou por falta de recursos. Quiçá, se você vai economizar ali 2, 3 pessoas, vamos pegar essas 2, 3 pessoas para fazer aquelas coisas que estavam engavetadas e que ninguém nunca teve coragem ou tempo de fazer. É a hora de você aproveitar o pulo da inteligência artificial para repriorizar o teu pipeline de inovação. Sim. E talvez aproveitar o que essas pessoas têm de mais criativo e produtivo que nem sabiam porque não tinham oportunidade, né? Porque não tinham tempo, porque precisavam ficar ali no operacional, no repetitivo, né? Exatamente. Tão bem nessa linha, assim, com o que a inteligência artificial vem trazer de aliado desses colaboradores, que competências que você vê nesses profissionais que vão se dar melhor no trabalho com a inteligência artificial? Eu acho que a primeira coisa é o fato da curiosidade, né? Aquela questão de buscar alternativas de o que existe disponível, o que isso pode mudar, a minha dinâmica de trabalho, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que eu tenho ouvido de muita empresa,
que é exatamente, volta num ponto que a gente conversou um pouquinho sobre segurança, né? Poxa, então vamos lá. Eu aprendi que o ChatGPT é um negócio bacana, que eu posso usar. Então eu vou pegar todos os meus relatórios da empresa, vou subir nele, né? Vou conectar ele com o meu e-mail corporativo, né? E vou começar ali a trabalhar e ser eficiente e uma série de coisas. A dúvida é, qual é a segurança que você tem, ou que a empresa tem, de que os dados que um colaborador sobe dentro de uma plataforma dessa, que esses dados são seguros, protegidos, qual é o nível de segurança que você tem ao redor disso? Então, subir lá, por exemplo, um relatório interno, será que outras pessoas que usam a mesma solução, e não estou falando do ChatGPT, mas pode ser qualquer outra, será que outras pessoas que usam a mesma solução não vão ter acesso a essas informações que são internas, confidenciais, enfim? Então, uma coisa que a gente tem visto muito é como que as corporações estão blindando esse monte de tecnologia, de inteligência artificial, é o que a gente chama de Shadow AI, né? São tecnologias que não são homologadas, aprovadas pela empresa, mas que nós, colaboradores, estamos usando, buscando para tentar ser mais eficientes, produtivos, assim por diante. Só que eu estou botando informação confidencial e interna lá dentro. Então, um grande esforço das empresas de tentar blindar, entregar ferramental homologado para os colaboradores, já está seguro, está certificado, enfim, para que eles possam trabalhar dentro desse ambiente seguro e não buscar alternativas externas onde a empresa simplesmente não tem controle sobre os dados que estão ali, onde eles vão parar. Certo. Walter, um jornalista como eu usa bastante a inteligência artificial generativa para pensar, às vezes, numa pauta diferente, em estruturar uma entrevista, alguma coisa assim, em maior ou menor grau, dependendo do jornalista, né? O pessoal de arte de revista usa também bastante para criar uma imagem diferente que não tem como fazer, por exemplo, com o ilustrador, num tempo enxuto, às vezes, de fechamento de gráfica e tal. Como você que é um diretor de tecnologia, no teu dia a dia, que ferramentas de IA que você usa? Olha, assim, a gente, lá dentro da Zendesk, a gente tem uma versão do ChatGPT interna para a gente, né? Que nem eu te falei, homologada, enfim, para a gente usar. É legal porque a gente tem uma base de conhecimento corporativa. Então, sim, a informação é compartilhada, mas dentro da empresa. Então, se eu perguntar, por exemplo, sobre clientes de referência, né, em employee service globais, essa base de conhecimento ela já tem essa informação toda compartilhada. Posso perguntar quem são as pessoas internas que são referências em determinado assunto e tal. Então, essa é uma coisa que a gente usa, é homologado, enfim, e é super, super bacana. Agora, é interessante isso, e até outro dia, Alexandre, foi engraçado, eu recebi uma tirinha, né, que era um colaborador, às 10 horas da noite, falou assim, pô, eu ainda não fiz o relatório que eu preciso apresentar amanhã, né? São 5 pontos, mas eu preciso criar 20 slides. Aí ele pede para uma ferramenta de inteligência artificial criar esse relatório. E ele cria lá um slide, né, 20 slides sobre aquilo. Aí na linha de baixo aparece a gerente dele, que recebeu aquele material. Falou assim, poxa, o cara fez um material de 20 slides. Eu não vou ter tempo de ler isso. GPT, resume em 5 bullets para mim. Então, assim, eu acho que as empresas elas têm que entender que nem sempre o benefício que você tem disso, de uma ferramenta assim, é o benefício que efetivamente você espera. Né? Porque, assim, muitas vezes a gente quer complicar uma coisa que poderia ser tão mais simples, né? Quer dizer, se eu tenho 5 pontos e é isso que eu quero comunicar, será que eu preciso de 20 slides para justificar tudo aquilo, né? Então eu acho que a gente vai
de novo, nós estamos num momento de experimentação da tecnologia. Então a gente vai ter que brincar, testar, mas a gente vai ter que achar o racional, o meio termo, que é saudável, tanto para quem produz quanto para quem consome aquela informação. Do ponto de vista que você comentou, né, de criar uma ilustração, enfim, poxa, super bacana, né? Então, assim, é uma coisa que realmente vai te dar produtividade, você economiza um tempo de um ilustrador. E aí entra uma coisa interessante, que a gente já está vendo essa tendência, é que as tarefas mais repetitivas, aquelas que são mais óbvias, elas são passíveis de automação através de inteligência artificial. Mas nem tudo. A gente entende que ainda vai ter muita coisa que vai depender de um ser humano. E o que vai chegar num ser humano são tarefas eventualmente mais complexas, que vão necessitar uma adequação do perfil dessa pessoa, temas mais sensíveis, alguém que não só pediu uma licença maternidade, mas talvez seja um caso mais complexo, que vai precisar de mais auxílio, enfim. Então, as tarefas elas vão passar a ser mais complexas, que chegam para um ser humano. Então, eu acho que essa mudança vai acontecer. Certo. Aqui a gente está falando, é um videocast de uma revista de RH, né? Você RH. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que o pessoal de recursos humanos pode explorar mais, que você vê que eles poderiam explorar mais a inteligência artificial no dia a dia deles. Eu diria que, para mim, uma das coisas meio óbvias é a questão dos controles internos, né? Historicamente, as áreas de recursos humanos elas estão ali para servir, né, aos seus colaboradores, enfim. Mas o cuidado com os tempos de resposta, com a designação das tarefas, enfim, é um tema bem sensível, né? Então, ninguém gosta, por exemplo, se eu tenho um tema e eu mando uma solicitação para o RH, eu quero aquilo atendido no menor tempo possível, né? Eu não quero que isso caia no esquecimento ou fique vagando de uma pessoa para outra, assim por diante. Então, acho que a inteligência artificial ela consegue, primeiro, resolver as questões mais óbvias, né? Ser treinada em cima das políticas de RH, ser treinada em cima do histórico de resolução de tickets semelhantes, de perguntas semelhantes, para já poder responder rapidamente aquilo. Então, você diminui drasticamente o tempo de resposta, ponto positivo para os colaboradores, mas a IA também consegue controlar os fluxos internos. Então, se eu passei uma determinada demanda para o financeiro e depois de, um dia o financeiro não respondeu, a inteligência artificial consegue jogar isso para frente, escalar, passar adiante, né? E cuidar do tempo total de resposta para o colaborador, eu acho que também já é um ganho. Então, eu acho que diminuir o tempo total de resposta e acelerar essa primeira resposta, acho que são ganhos bem factíveis para a inteligência artificial hoje em dia. Legal. E pensando um pouco no futuro, como que você vê a evolução do Employee Service com IA? Que tendências que você acha que vão moldar essa relação nos próximos anos? Eu vou puxar essa tendência do outro estudo que a gente faz de consumidores. Isso é uma coisa que apareceu lá e eu acho que vai chegar lá e vai chegar aí no tratamento aos colaboradores. Hoje, todos nós, a gente já fala com assistentes pessoais na nossa vida. A gente fala com a Alexa, a gente fala com a Siri e com mais um monte de assistentes pessoais. Por que não falar com a Alexa ou com a Siri sobre a sua empresa, né? Então, assim, Alexa, controla o meu pagamento. E ela respondeu. Olha! E ela respondeu. Mas eu não precisa nem cortar isso, porque ficou legal. Ficou bom isso. Mas eu acho que quando a gente conversar com ela, a gente vai passar cada vez mais temas que hoje são proibitivos.
Imagina que eu vou pedir para um assistente pessoal resolver ou olhar se os meus pagamentos foram feitos ou não. Isso é uma informação super sensível, né? Ou se os meus benefícios caíram ou não na minha conta. Poxa, isso é uma coisa sensível, é um tema que é complexo, né? Você vai ter que olhar num lugar, no outro, assim por diante. Mas a gente acha que, num futuro, a inteligência artificial vai dar segurança ao colaborador para que ele se sinta confiante de entregar essas tarefas que são mais sensíveis do relacionamento dele com a empresa de uma maneira tranquila. Você vai poder delegar isso aos assistentes pessoais. E a inteligência artificial é que vai habilitar esse troço. Legal. E o que vocês têm tido de retorno das empresas com as quais vocês se relacionam quanto aos resultados desse relatório da Zendesk? A gente viu, primeiro, o que a gente chama de deflexão de chamados, né? Então, muitas empresas já estão vendo que a gente consegue diminuir o tempo de resposta para o colaborador, ou a quantidade de interações que esse colaborador tem até ter a resolução dele. Então, tem isso daí. A inteligência artificial é o habilitador dele, então o retorno no investimento é muito bacana. Que nem você comentou, quer dizer, talvez eu não precise mais de tanta gente para responder um chamado, eu vou realocar essas pessoas em outras coisas, em casos mais nobres, casos mais sensíveis, assim por diante, ou outras iniciativas dentro do RH. Então, em termos de produtividade, de eficiência, mas no fim das contas também do ponto de vista de empatia. Eu sempre comento, Alexandre, que assim, conversar com um chatbot, né, não é novidade. A gente já fala com chatbot há muito tempo. O problema é que o chatbot lá atrás digite 1 para folha, 2 para isso, 3 para aquilo, assim por diante. Então não era uma conversa, né? Era muito mais vai e volta, sem muita objetividade. E ele não aprendia com o que ele ouvia de você, né? Não aprendia, exatamente. E a experiência não era personalizada, a experiência era unificada, né? Todo mundo era tratado igual. Era artificial, mas não era tão inteligente, né? Era pouco inteligente, no caso. Então, eu acho que o que a gente tem visto primeiro, o trato dessas interações muito mais humanizado, muito mais personalizado, muito mais conversacional. É uma conversa que você tem até ter a resolução do que você precisa. Acho que a tecnologia, de modo geral, mas especialmente a inteligência artificial, teve uma evolução nos últimos 2 anos numa velocidade impressionante, né? Isso acaba trazendo para vocês, que são uma empresa de tecnologia global, uma responsabilidade maior com os seus clientes, porque vocês têm que estar sempre a par dessas novidades que vem de toda a parte do mundo, e vocês também precisam oferecer novidades, né? Como que é isso para vocês? Você tá meio assim no olho do furacão, ou você vê isso com felicidade? É uma delícia, é um momento único, né? Não sei se você tem essa percepção, mas eu sinto que nós estamos vivendo um momento de disruptura tecnológica. Completo. Né? De repensar como as coisas são feitas, como elas são entregues, modelos de mercado, modelos de negócio, uma série de coisas. A gente começou essa jornada de inteligência artificial em 2021. A gente fez a aquisição de uma empresa portuguesa chamada Cleverly em 2021. Ali foi o começo da inteligência artificial para a Zendesk. De lá para cá, e são 4 anos, a gente já fez a aquisição de 5 empresas, todas elas, cada uma delas com funções diferentes ou para propósitos diferentes, mas a inteligência artificial era a base de todas essas soluções. Cada uma delas resolve um problema para a gente, mas o básico dela é a inteligência artificial. A gente consolidou, ou estamos consolidando, o nosso Centro de Desenvolvimento em Inteligência Artificial em Lisboa, que é a base dessa empresa que a gente adquiriu.
Hoje a gente tem mais de 200 especialistas só trabalhando em inteligência artificial, né? E quando eu entrei na Zendesk 3 anos atrás, eu olhava o nosso roadmap de produto, ele era meramente funcional, né? Vou ter isso, isso e aquilo. Quando você olha hoje, 80% seguramente são funcionalidades baseadas em inteligência artificial. Então, e aí, inteligência artificial que melhora a vida do colaborador, de como ele se relaciona com a empresa. Inteligência artificial do ponto de vista da pessoa de RH que recebe uma solicitação, como ela pode ser mais efetiva, produtiva e responder ao colaborador de maneira mais rápida e mais eficiente. E inteligência artificial para o terceiro pilar, que são os gestores. Então, como que a gestão de RH consegue olhar o que está acontecendo nesse relacionamento do colaborador com a empresa? Quais são os canais mais utilizados? Qual é o tempo de resposta média? Como fazer a realocação das pessoas que atendem o colaborador? Como olhar a qualidade? Esse é um ponto bem bacana. Sim. Né? Eu falo que hoje, quando você faz controle de qualidade desse relacionamento, como você faz? É amostral. Né? Você pega ali 1%, deixa eu ver se o colaborador foi bem tratado, o que ele queria, você ouve a ligação, você olha o que ele escreveu no e-mail, o que a pessoa de RH respondeu, assim por diante. É assim, é por amostral. Com inteligência artificial hoje, a gente consegue varrer 100% das interações. Então eu consigo perceber quais são os pontos de melhoria e falar assim, olha, para um determinado caso, sei lá, licença paternidade, ou uma determinada pessoa do RH tem uma falha ou tem uma nota pior de avaliação do colaborador. Então eu posso propor um treinamento pontual para aquela pessoa, quando ela trata aquele determinado caso, para melhoria. Mas eu só consigo isso se eu analiso 100% das interações, que é via inteligência artificial. Então, a gente sempre gosta de pensar em como a inteligência artificial consegue resolver todas as personas envolvidas nesse quebra-cabeça. O colaborador, a pessoa da RH que responde e a gestão de RH. Perfeito. Pô, muito obrigado, Walter. Adorei a entrevista. Joia. Você deu uma aula aqui para as pessoas sobre IA e Employee Service. E te agradeço demais e seja bem-vindo e tomara que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar. Poxa, Alexandre, prazer estar aqui. Tomara que tenha valido a pena e tomara que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo. Valeu. Certamente o pessoal vai gostar. E eu agradeço a você, pessoal, por ter acompanhado mais essa entrevista do Radiocast Você RH. Quero também convidar para que vocês assistam os nossos outros episódios, tanto no nosso canal de Spotify, quanto no nosso canal de YouTube da Você RH. E até a próxima.